cirurgião vascular, né? E o nosso assunto vai ser varizes, problemas, né, que advêm dessa patologia e circunstâncias, né, do dia a dia que nos fazem ter dores e tudo mais. Mitos e verdades sobre varizes que podem ajudar a gente a começar o ano já dando uma olhadinha, né, na nossa saúde. Antes, deixa só eu lembrar, gente, que no Super Central Supermercados, hoje é terça-feira, hoje tem a terça-feira da padaria, né? Então, por exemplo, o pão francês você vai pagar R$ 4,99 o quilo. Pudim de leite condensado, R$ 15,99. O leite poli integral, R$ 6,99. Temos também a coxinha, R$ 1,49, salgadinho, né? R$ 1,49. No Clube do Desconto, 99 centavos. Tem também a torta de pão, R$ 13,99. No Clube do Desconto, R$ 11,99. Tem o biscoito de polvilho, R$ 15,99 o quilo. No Clube do Desconto, R$ 14,99. Margarina Doriana, R$ 3,49, 500 gramas. No Clube do Desconto, R$ 2,99. Café Melita, 500 gramas, R$ 9,99. No Clube do Desconto, R$ 8,99. Tô falando de Super Central, ali no Horácio Laffer, até às 9 da noite, com tudo que a gente precisa para a compra do mês, da semana, ou simplesmente as delícias para o café da tarde. Nove, 5 Informas Ambientes Planejados ajuda você a resolver o problema da sua casa. Quer aí ajeitar o escritório, quer ajeitar a cozinha, quer ajeitar o quarto, o banheiro, planejar tudo, apartamento que não cabe nada, né? Você faz tudo com a Formas Ambientes Planejados. Não, o teu espaço é grande. Exatamente por isso você quer planejar os móveis, porque tem muito espaço. À vontade. Vamos falar com a Isabel, vamos falar com o Maurício, vamos ligar no 32737902 ou WhatsApp, né? 998249731. Ali do lado do Salvatore, aquela casa roxa, eles estão ali o dia inteiro para atender você com muito carinho. Vão na sua casa fazer a medida certinho, elaboram um projeto, 24 vezes para você pagar, e eles aceitando, né? Você aceitando o projeto, eles têm de 20 a 30 dias para entregar. Bom demais, né? Tô falando de Formas Ambientes Planejados. Bom, gente, são 9h06, começando o ano com o Dr. Antônio Carlos Zatter, angiologista e cirurgião vascular, falando sobre a nossa saúde e prevenção, né, doutor? Bom dia. Bom dia, bom dia. Saudades de vocês já. Pois é, a gente também. Feliz ano novo. Obrigada. Para todo mundo que está ouvindo também, que seja um ano iluminado, cheio de paz, amor e Deus do coração. Amém. Moreninho? De férias, eu estou de férias. Coisa boa, né? Coisa boa. Uhum. Doutor, a gente teve um final de ano puxado, né? Doutor passou muitas dicas para o pessoal que ficava em pé e tudo mais, né? Isso. Mas a gente sabe que, na verdade, existem mitos, existem coisas que são verdadeiras mesmo, para que a gente possa trabalhar a prevenção. Então vamos começar de novo com prevenção, que é tudo que interessa, né, doutor? A gente tem que pensar sempre... É legal iniciar o ano pensando na saúde vascular como um todo, né? Na saúde circulatória como um todo, né? E o mitos e verdades sobre varizes é muito comum, várias dúvidas e vários mitos que surgem em volta dessa patologia pela prevalência que ela tem também, né? A gente sabe que 80% das mulheres têm varizes em si. E é uma pergunta, uma das perguntas mais comuns, assim, que é um mito, né? Fala assim, doutor, eu tenho varizes, mas nunca senti dor, nunca tive problema nenhum, então não tem problema tratar, não me incomoda esteticamente, então isso eu posso deixar, né? Isso é uma coisa importante, como você falou, de prevenção, né? A varizes é uma patologia, uma doença que pode
trazer consequências graves e deve ser tratada. Mesmo o paciente que não tem sintoma nenhum e também não se incomoda da parte estética também. Ela é uma patologia, primeiro, progressiva. Então, a gente sabe que quanto mais você deixar para tratar depois as suas varizes, mais ela vai piorar. Mais ela piora. Porque ela tem um caráter progressivo em si. Então, as varizes calibrosas vão se tornar cada vez mais calibrosas. Quanto mais tempo de evolução da doença, mais a paciente tem chances de complicações das varizes em si. Quais são as complicações, principalmente, né? É o que a gente chama da insuficiência venosa crônica, alteração da coloração da pele, que é a dermatite ocre, que são aquelas manchas amarronadas na pele, inflamação, úlcera, podendo evoluir até para úlcera, e aumento de chance de causar trombose, principalmente em varizes de grosso calibre. Então, a importância de tratar, mesmo sem o paciente ter sintoma, mesmo o paciente não tendo incômodo estético nenhum. Porque a gente vê, né, doutor, como ela é progressiva, às vezes não está aparecendo, não está doendo, mas um belo dia dá um problema gravíssimo. Isso. Aí, as varizes que não aparecem, o interessante é entrar no que a gente já conversou sobre o check-up vascular também. Né? O paciente tem sintomas, às vezes cansaço, peso na perna, procurar um cirurgião vascular para cuidar da saúde, né? Cuidar da saúde vascular, cuidar de quem te leva em todos os lugares, né? A perna é tão importante, né? Então, manter quem te leva a todos os lugares de maneira saudável em si. Atividade física para prevenir sintomas e ajudar no estímulo da circulação, manter-se no peso ideal, né? A atividade física ajuda nisso também, para que essa patologia evolua de maneira mais lenta e também previna o aparecimento de varizes, né? E com a sua estada aqui no programa, foi muito bom porque a gente começou a entender a importância do cirurgião vascular no acompanhamento da grávida, do nosso dia a dia, nossa vida. Porque dá a impressão que ele estava lá à parte, eu só ia se eu tivesse problema. Isso, né? O interessante é fazer esse check-up, o acompanhamento vascular para manter a saúde em dia, manter a perna em dia, né? Eu falo para minhas pacientes que têm varizes. Varizes que, como a gente falou, é uma doença progressiva, ela tem que ser, o que eu falo para paciente, para fazer o tratamento, a gente chama de TCV, que é tratamento contínuo de varizes. Uma vez que a paciente tem varizes não tem cura, tem controle, porque a varizes é uma doença multifatorial. Tem várias coisas que ocasionam a varizes. Dentre eles, o fator genético, a herança genética do paciente. Mesmo a gente tratando da melhor maneira essas varizes, o fator genético a gente não vai alterar. Então, essa paciente que tem propensão genética tem que fazer o TCV, que é tratamento contínuo de varizes. Apareceu, vai e trata. Apareceu, vai e trata. Para manter a perna em dia, manter a perna sempre saudável. E não adianta pensar assim, não vou tratar porque volta tudo mesmo, ou não adiantou tratar. A questão é manter a perna saudável, manter a perna em dia, sem varizes, para se manter com ela saudável, sem os riscos potenciais de uma varize em si. Doutor, ficar muito tempo em pé, com salto ou sem salto, qual é o problema aí para as varizes? Isso é mito ou verdade? Porque tem muito isso. Salto alto dá varize. Ficar muito tempo em pé dá varize, né? Aí misturou duas coisas. Então vamos dividir isso. Ficar muito tempo em pé propicia varizes? Sim. Isso sim, isso é verdade. Né? O sangue, a gente tem, como a gente já conversou outras vezes, dois tipos de circulação na perna. As artérias que levam o sangue até a perna e as veias que fazem um retorno de sangue da perna em direção ao coração. Quando você está muito tempo em pé, o sangue tem que subir e vencer a gravidade para chegar até o coração. E isso realmente vai propiciar para pacientes que têm tendência genética, né, e fora outros fatores externos como obesidade, mulher, só por ser mulher em si, né, a gente já conversou isso que é 3-1, uso de anticoncepcional, gravidez, vida sedentária, ele não tem a musculatura adequada na panturrilha para bombear o sangue para cima. E em pé, a posição em pé, as profissões que ficam muito tempo em pé e parado é pior ainda. Então, cabeleireiro, caixa às vezes de supermercado, acho que fica muito tempo em pé. O carteiro
fica muito tempo em pé, mas ele, em contrapartida, está sempre caminhando, sempre estimulando. É um fator, mas como ele está caminhando, ele está estimulando a panturrilha, isso é um pouco pior do que um cabeleireiro que fica só o tempo todo em pé. Então, sim, isso é uma verdade. Trabalhar muito tempo em pé aumenta a chance de ter varizes. Salto alto, mito. Isso não... Nada a ver. Não, isso não existe. É um mito que, a não ser assim, o extremo, né? A gente fala. Se o paciente vai lá, fica o salto alto, Luiz XV, e só com o salto alto o tempo todo e que de uma maneira que chegue a atrofiar a musculatura da panturrilha. E aí, por essa atrofia, acaba diminuindo a bomba venosa e acabando propiciar mais a sintomas, não o aparecimento de varizes em si. Então, o uso de salto alto, é muito difícil o paciente que use salto alto até que chegue a atrofiar a panturrilha, é muito difícil. Então, isso é mito. O salto alto não causa varizes em si. Começo de ano, a gente vem aí, né? As pessoas chegam de férias, já estão mais relaxadas e outros querem aquela perninha pronta rapidinho, doutor. Dicas de médico agora para nossa paciente que está ouvindo e, ai, nossa, mas eu queria, e agora? Então, agora, o que eu converso com meus pacientes, não existe milagre, não tem milagre, a gente tem que ser muito realista para o paciente. Ela não pode ir agora no meu consultório porque quer ir na praia semana que vem ou daqui 15 dias com a perna linda, maravilhosa. O tratamento das varizes necessário um processo que o paciente vai passar. Uma análise toda diagnóstica antes, né? A consulta, um Doppler venoso para avaliar essas varizes. Muitas vezes o paciente tem só uma varicose e aquilo é uma ponta do iceberg que a gente vai, através de ultrassom, através da realidade aumentada, diagnosticar vasos maiores que estão por baixo, vasos nutridores, uma essência de safena. Então essa avaliação com Doppler é importante ser feita. É interessante que ela seja feita pelo próprio cirurgião vascular que vai tratar as varizes, porque a gente vai fazer um mapeamento exatamente do que a gente vai fazer na cirurgia depois. E isso a gente fazendo com os olhos de outro é diferente do que quando a gente faz com os próprios olhos. Fazer toda essa programação em si e aí ir para tratamento. Dependendo do calibre e do tipo de vaso, o tratamento vai ser um ou outro, mas de qualquer maneira não vai ser um passo de mágica que uma semana para outra a perna dela vai estar pronta. É um processo. Eu brinco com meus pacientes, pergunto para elas, faz quanto tempo que essas suas varizes aí? Geralmente os pacientes estão lá, já está 2, 3, 5, 10, 15 anos aqui. Então não é de uma semana para outra que a gente vai tirar os vasos. E se alguém prometer isso como um passo de mágica, desconfie, porque não é verdade, não existe. Então é uma paciente tem que passar por todo um processo para que a gente consiga tratar. Então, assim, agora é um período interessante de tratar, né? Porque é quando os pacientes se lembram da perna. Exatamente. A gente está, a grande maioria agora voltando, começando a voltar, né? Das férias em si, já foi para a praia, o que tinha que ir para a praia já foi. Então agora é legal começar a fazer o tratamento para ficar com a perna pronta. Agora é o melhor período, né? Porque você vai ter o maior tempo de recuperação possível para quando você voltar de novo para uma praia, né? Então é interessante para o ano que vem para ter essa perna prontinha para aproveitar o verão. Doutor, e nessa de pressa, a mulher deve ser muito mais apressada que o homem quando vai fazer um tratamento, não é? Com certeza, né? Pela ansiedade do resultado estético, né? Essa ansiedade é o que eu tento controlar nos pacientes, né? Às vezes você quer entregar um resultado mais rápido possível e para isso você tem que usar produtos esclerosantes mais fortes, uma potência de laser mais forte, e que isso aumenta a chance de complicações e às vezes de mancha e tudo. Então a gente tem que ir com calma, ir tirando devagar, com calma, para a gente ter o melhor resultado estético possível. A Clarice pergunta aqui, doutor, menopausa é um fator em que há mais complicações para as varizes? Olha, a menopausa é um período da mulher que a mulher está começando a entrar com uma baixa de quantidade hormonal em si. Então, a menopausa em si diminuiria diretamente o risco de aparecimento de novos vasos. Só que aí a gente tem em contraponto a idade. Diminuiria então a menopausa? A menopausa sim, mas a idade compensa essa diminuição. Então, porque a idade, o passar da idade é um fator muito mais importante para o desenvolvimento de varizes, entendeu? Então, como a menopausa diminui um pouco as taxas hormonais, teoricamente ela diminuiria o aparecimento de varizes.
mas a idade em si se sobrepõe a essa diminuição e o risco maior de pacientes com mais idade ter mais varizes. Outra coisa que nós tratamos neste ano que passou e que eu achei assim de fundamental importância é o caso das grávidas, né, doutor? Porque às vezes a grávida não tem a informação que ela precisa também procurar, né, um cirurgião vascular e acaba passando a gravidez inteira e às vezes tem alguma complicação, né? Sofrendo bastante desses sintomas. É interessante procurar um cirurgião vascular para a gente explicar o que está acontecendo com o organismo da gestante, né? A gestação faz toda uma alteração de mecânica de fluxo de sangue da região pélvica. Ocorre uma alteração hormonal e anatômica muito grande, né? E o fluxo venoso pélvico fica priorizado para o nenê. Isso para o útero em si, né? Então, só por isso já ocasiona uma estase venosa, uma dificuldade do sangue subir da perna em direção ao coração. Só essa mudança da mecânica de fluxo da pelve em si. Fora isso, com a evolução da gestação, o volume uterino, que diminui também e dificulta esse retorno venoso, por compressão realmente pelo volume abdominal, que comprime os vasos pélvicos e vasos abdominais, dificultando o retorno de sangue na perna. Então, isso aumenta sintomas, um fator de risco, um dos fatores de risco principal para desenvolvimento de varizes, para o aparecimento de varizes, para o aparecimento de complicações das varizes e para o aparecimento de sintomas decorrentes da varizes, da gravidez. O que a mulher grávida tem que fazer para prevenir esses sintomas e tentar minimizar essas consequências todas? Primeiro, tentar ganhar a quantidade de peso necessária apenas, ganhar o mínimo de peso possível. Porque imagine você, além do volume uterino, quando a paciente ganha lá 20, 30 quilos durante a gravidez, isso dificulta ainda mais o retorno de sangue da perna em direção ao coração. Então, a primeira coisa é manter-se e ganhar o mínimo possível de peso durante a gestação. Segundo, manter a atividade física durante a gestação, né? Tendo, óbvio, liberação do ginecologista. Algumas pacientes por problemas na gestação não podem, mas a grande maioria pode e deve fazer atividade física durante a gestação, né? Gestação não é doença como encarada antigamente. Então, continuar a atividade física durante a gestação. Caminhada, principalmente, exercício para fortalecimento de panturrilha, tudo isso estimulando a circulação. O uso da meia elástica durante a gestação é muito importante. A gente vai usar a meia para ajudar a empurrar o sangue para cima e diminuir essa consequência do útero e da mudança do fluxo pélvico e ajudando nesse retorno venoso da perna em direção ao coração. Sempre que possível, durante o dia, manter a perna elevada, faz intervalos no trabalho com a perna mais elevada. Então, tudo isso são dicas para diminuir as consequências da gravidez nos sintomas e no aparecimento de novos vasos, que é um fator de risco importante, mas se o paciente seguir isso, manter o peso ideal, atividade física, meia elástica, às vezes a gente precisa usar medicamentos flebotônicos para ajudar nesse retorno venoso. Eu procuro evitar o máximo possível, sempre tento focar mais na meia, na atividade física, não é que seja proibido usar medicamentos flebotônicos, mas na gravidez, quantas vezes menos a gente intervir, melhor. Então, mas em último caso, quando o paciente tem muitos sintomas, a gente usa medicamentos flebotônicos para ajudar nesse retorno venoso em si, né? E aí, é o que eu falo, outra pergunta muito, muito interessante que me veio à cabeça agora. As pacientes que, depois do parto, quando podem tratar as varizes, né? Quando começar a tratar? Eu sempre converso com os pacientes. A gestação e o nenê em casa é um período tão gostoso, né? Não é que seja proibido, então, você, depois de 2, 3 meses, ir fazer o tratamento de suas varizes. Mas eu acho que é um momento tão especial para a mulher, para ela aproveitar, pelo menos o período em que está amamentando, pelo menos os 6 meses, né? Isso não tem trabalho científico, não tem nada dizendo e indicando, faça depois de 6 meses. Isso é um conceito meu, que eu imagino que a paciente naquele período, naqueles 6 meses, pelo menos do pós-parto, ela está em harmonia com a criança, em harmonia com a família, que é um ser novo na família. Priorizar a criança, priorizar a amamentação, a tranquilidade, esquece um pouquinho da questão estética em si,
O tratamento dos sintomas a gente pode fazer da mesma maneira, meia elástica, medicamento flebotônico, a gente pode controlar esse sintoma e controlar essa ansiedade na pós-gestação, pelo menos uns 6 meses, para ficar bem tranquilo e aí começar a fazer um tratamento sem ansiedade em si. Então é o que geralmente eu falo para meus pacientes: amamenta, aproveita o teu nenê os primeiros 6 meses e depois você vem aqui e a gente começa a tratar. Não que seja proibido, mas eu acho que é um período que a mulher tem que aproveitar, tem que viver isso e aí depois se preocupar com as varizes. E é um período de descoberta, de autoconhecimento, de um tumulto de uma forma então ou de outra. Então você vai adicionar, é tudo muito novo, né? Você vai adicionar mais um fator em cima. Sim. Então, tranquilo, depois de 6 meses a gente vai e começa a tratar. Uma outra coisa também é que a mulher vai, nesse período, o organismo dela vai voltando ao status normal em si, fluxo pélvico. Muitos vasos, após a gravidez, após o nascimento, podem vir a regredir, não vai regredir 100%, mas às vezes os vasos que estavam super dilatados depois da gravidez, nesse período que o corpo da mulher volta ao normal, volta ao seu status normal, esses vasos podem, em grande parte, regredir. Então, depois de 6 meses, com toda tranquilidade, a gente começa a tratar. Muito bem, são 9h24, nós estamos com o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Antônio Carlos Zatter, e falando de varizes, problemas vasculares. Pergunta aqui, doutor da Carmen. Doutor, eu quero saber sobre o uso de meias. Tem médico que manda usar meias calças ou meias até o joelho. Qual a diferença entre uma e outra? Como eu sei quando devo usar uma ou outra? Quem vai saber indicar para você é o cirurgião vascular. Então, ele vai ter que fazer toda uma avaliação, tanto através do ultrassom quanto no exame clínico, avaliar o local da sua insuficiência venosa, se tem varizes em coxa, se tem varizes se essa fena é doente desde a região inguinal, fazer toda a avaliação da parte circulatória dela para daí conseguir indicar se vai ser uma meia 3/4, 7/8 ou tipo calça. Fora isso, qual o objetivo em si de usar a meia? Às vezes o paciente não tem varizes nenhuma, não tem varicose, mas tem sintomas, aquilo que a gente conversou, que 20% da população tem sintomas, mesmo sem ter varizes nenhuma, só por ficar em pé, por estar em cima do peso, por ter uma vida sedentária. Esse paciente, se o objetivo é só sintoma, muitas vezes uma meia 3/4 já é o suficiente para melhorar esse sintoma em si. Outra coisa, formato da perna da paciente. Dependendo do formato da perna do paciente, é mais indicado uma ou outro tipo de meia para trazer mais conforto para a paciente. Então, por exemplo, uma paciente que seja mais gordinha, que tenha a coxa muito grossa na região proximal, essa paciente não vai conseguir usar uma meia 7/8. Ela vai começar a enrolar, vai garrotear a coxa na região proximal. Então, essa paciente, se ela tem varizes desde cima, usar uma meia tipo calça. Para prevenir o aparecimento de novos vasos ou varizes, quando a paciente quer prevenir, principalmente para prevenir também em coxa, aí tem que ser tipo calça também, até em cima, não vai adiantar usar só 3/4. Então tem uma série de fatores que a gente tem que analisar, desde o formato do corpo, desde o local onde tem varizes e desde o objetivo que a paciente precisa usar essa meia para definir se é uma meia 3/4, 7/8 ou tipo calça. E mais importante ainda, o tipo de compressão, se vai ser uma leve compressão, uma média ou uma alta compressão. Pacientes que já tiveram trombose ou que já têm consequência das varizes, como a dermatite ócrea, dermatite indurada, que são aquelas alterações da pele do paciente ou que tem úlcera. Esses pacientes precisam usar alta compressão. E muitas vezes, agora uma tendência muito grande é usar a compressão multicamadas, usar várias meias de diferentes compressões para conseguir ter um objetivo de melhorar aquele sintoma e fechar as varizes. Então, o tipo de compressão, a quantidade que a meia, traduzindo, a quantidade que ela aperta também é importante ser definida. Se for só para sintomas, e sintomas leves que não tenham, o paciente que ainda não tenha complicação ou que não tem varizes muito calibrosas, usar a média compressão, que é de 20 a 30. Paciente que não tem varizes nenhuma e que tem uma leve desconforto e que aí você pode usar uma meia de leve compressão. Então, tudo isso tem que ser analisado pelo cirurgião vascular.
Certo, até porque se usar uma meia errada, pode complicar mais, né? Por isso, pode complicar mais. Isso é muito comum, muito comum. Às vezes chega no consultório, paciente com varizes calibrosas que vão até a coxa, isso não foi 1, nem 2, nem 3, e que o vizinho falou, não, usa a meia, e daí o paciente usou a meia 3/4, e tem aquela veia enorme, calibrosa, que sobe até a coxa. O que vai acontecer? Na transição entre o local que a meia está comprimindo e o local que não comprime, faz uma flebite naquela varizes. E essa flebite, essa trombose, foi ocasionada justamente pela meia inadequada. O paciente tem veias calibrosas que passam dessa transição da meia 3/4 até a coxa, ele é proibido usar a 3/4, porque se ele comprime parcialmente esse vaso, e não totalmente, ele aumenta a chance de provocar uma tromboflebite, uma trombose nesse vaso varicoso. Então esse paciente principalmente precisa usar ou uma 7/8 ou uma tipo calça. E aí a gente vai ver, dependendo do conforto que ele vai sentir, dependendo do formato do corpo, se tem a coxa mais gordinha em cima ou não, né? Então a gente vai, de acordo com isso, definindo qual o tipo de meia que ela vai usar. Mas o médico, gente, é que vai definir. A Alice pergunta, doutor, ao fazer a musculação estão aparecendo algumas veias salientes na minha canela. Preciso verificar isso, é por causa da musculação? Porque também tem isso, né? Peso. Isso é uma outra pergunta que é mito ou verdade, né? A atividade física provoca varizes? Peso, mito. né? Não. A atividade física melhora a circulação, estimula a circulação e ajuda a prevenção de varizes. Como tudo na vida, em exagero não é legal. Um paciente halterofilista em si, que faz muita força, que carrega muito peso, esse sim, como a gente falou, tudo do salto alto, né, que são os extremos. Um halterofilista é o outro extremo na região, na parte de atividade física, e que vai fazer levantar muito peso, fazer muita força, muita valsalva, que é aquela força abdominal em si, e que a musculatura vai ficar maior, mais forte, isso vai empurrar e diminuir a localização dos vasos, deixando esses vasos mais superficiais. Aí sim pode vir a aparecer essas varizes mais superficiais. Mas a grande maioria, né, que faz a atividade física habitual em si, a musculação habitual, muito pelo contrário, em vez de provocar varizes, na realidade previne as varizes. Então, porque vai melhorar a bomba muscular da panturrilha, ajudar na circulação, vai ajudar o paciente a manter-se no peso ideal. Então, ela vai prevenir em si. Se está aparecendo esses vasos, é interessante ela procurar o cirurgião vascular e ver se realmente isso é um vaso doente que está aparecendo ou se é uma varize. Se ela falou ali na canela, isso é interessante, que é uma área em que as pacientes às vezes se queixam de vasos, mas que não são varizes em si, porque é um local onde não tem a veia, entre aspas, se esconder. Se você palpar, tem aqui pele e logo embaixo é a tíbia, é o osso. Então não tem tecido subcutâneo onde a veia se esconde. Então, às vezes uma veia normal, nessa região, quando ela passa por cima da tíbia, por cima desse osso, ela fica mais superficial e aparece. É como as veias da mão. As veias da mão são varizes? Não, não são varizes. São veias que, como na região da mão só tem a pele e logo embaixo os tendões, ela não tem onde, entre aspas, se esconder. Então elas ficam mais aparentes em si. No dorso do pé, mesma coisa. Dorso do pé, muitas vezes, essas vasos são vasos normais. Né? No pé é mais frequente ter varizes, mais calibrosas, tudo. Mas isso tem que ser analisado para ver se é uma veia doente, se é uma varizes ou se é uma veia normal que está aparecendo por não ter onde se esconder. E é uma questão muito particular, né? Que a gente vê pessoas que têm as veias mais saltadas, que é o meu caso, principalmente na mão, e tem outros que é bem escondidinho, a gente nem percebe, né? Depende muito da quantidade de tecido adiposo no local, para que ela se esconda em si também. Interessante. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. É exatamente isso, doutor. As veias, a Alice complementando, as veias igual as veias da mão, comparecendo, é exatamente desse jeito. Foi bom a gente falar da mão. Então, aí o que ela vai ter que analisar? O quanto isso incomoda esteticamente ela. Se isso está incomodando ela esteticamente, dá para ser tratado. A gente trata. Tá? Mas se não está incomodando esteticamente, ela pode ficar despreocupada que isso não vai trazer consequência maior. Mas é óbvio que tem que avaliar para ver se realmente não é. Mas como ela mesmo falou que acha que não, se ela não tem incômodo estético com isso, tranquilo, não tem que se preocupar. E nós mulheres temos muito disso, homem não sei, porque, né, doutor, às vezes a gente nem se olha.
Daí a gente começa a fazer uma atividade, daí começa a olhar e descobre, nossa, mas eu não vi, de repente até já tinha. Né? E a gente tem muito isso. Sabe que isso agora me lembrou um gancho aqui. Sabe quando que isso é importante? No tratamento em si. O que acontece? O paciente nunca prestou muita atenção na perna. Quando ela começa a fazer o tratamento, que tem um vasinho aqui que você faz, aí ela vai prestar atenção na perna, no pós-tratamento. E ela começa a descobrir um monte de vasos. E muitas vezes pode trazer a impressão de que o tratamento aumentou os vasos. Mas não, foi a percepção dela para os vasos que aumentou. Por que eu comento isso? É extremamente importante a documentação fotográfica no tratamento. Então você já fez o tratamento comigo, você vê como eu sou aficionado e sou assim, eu tenho uma obsessão. Faz um álbum da gente. Eu tenho obsessão por isso, fotografia. A fotografia tem vários objetivos durante o tratamento. Uma delas é justamente essa, você ter esse registro, que às vezes acontece, de o paciente não ter prestado atenção em tudo que tinha na perna e após um tratamento ele vai começar a prestar atenção e acha que aumentou. Então, o paciente, a gente tem isso objetivamente documentado, como que estava a perna antes e como que está ficando a perna. Além disso, a documentação fotográfica, a gente consegue acompanhar o tratamento. Então, o tratamento é feito em sessões. E a gente faz a documentação fotográfica sempre após cada sessão. Geralmente 30 dias após as sessões, o paciente vem para fazer a documentação fotográfica. E nessa documentação fotográfica, a gente vai comparar a fotografia antes do tratamento e a fotografia depois do tratamento, para ver se o resultado dessa sessão em si foi satisfatório ou não. Por que isso é importante? Que a gente pode otimizar o tratamento tendo esse parâmetro em si. O paciente veio e a gente não teve uma melhora suficientemente boa, a gente tem como otimizar o esclerosante que foi usado, otimizar os parâmetros do laser que foi usado, né, para a gente otimizar o resultado do tratamento. Então, a documentação fotográfica é muito importante. Eu não consigo pensar em tratar uma paciente sem ter essa documentação fotográfica, sem ter essa análise objetiva. Primeiro que o volume de paciente é muito grande. A gente não consegue lembrar exatamente como é que é a perna de todas as pacientes. Então, antes de eu entrar numa sessão, eu abro o prontuário do paciente e a gente vai acompanhar exatamente como é que estava e como é que vem vindo o resultado dessa paciente. Entre essas sessões, os parâmetros que foi usado do laser, o volume de esclerosante, qual esclerosante foi usado, aonde foi injetado, tudo está anotado no prontuário do paciente. Então, a gente, somando essas informações, olhando a foto antes e depois, de exatamente o que foi feito nessa paciente, a gente tem um controle muito objetivo e muito seguro de como fazer para melhorar, otimizar o tratamento dessa paciente e minimizar riscos também. Se a gente teve uma ótima resposta de um tratamento para o outro, às vezes a gente pode diminuir um pouco até o parâmetro do laser, aumentando a segurança do tratamento, diminuir a potência do esclerosante, melhorando a segurança do tratamento e mantendo o resultado. Então, esse feeling, isso que a foto nos traz é muito importante. Você imagine você ir tratar a tua perna, uma pessoa injetar ou tratar de qualquer maneira, qualquer técnica que seja, e sem você ter uma documentação disso antes, de como estava a sua perna ou não. Como o paciente esquece da perna, de como era antes, também isso é uma outra ponto que a gente tem que levar em consideração. Às vezes o paciente tem um monte de varizes, aí vai, período de recuperação, 30 dias, o paciente esquece como é que estava. Chega lá, doutor, não adiantou nada meu tratamento. Não adiantou? Vamos ver, pode ter acontecido e não adiantar. Isso que eu falei, a gente vai otimizar o tratamento. Chega lá, vamos ver a foto. A gente junto, senta na TV, a gente coloca as duas fotos, antes e depois, vamos ver. Geralmente o paciente se assusta com a quantidade que melhorou, quanto melhorou. Então isso é interessante você ter também para dar segurança para o paciente. Ó, realmente está melhorando, tá vendo? Tinha um vaso aqui, ó, agora já não tem mais. Tem um vaso aqui, agora não tem mais. Então isso é muito importante, exigir isso, de você ter essa documentação fotográfica para a própria segurança do paciente em si e ver esse antes e depois. Com certeza. Bom, doutor, alguma dica para a gente finalizar aí, para que possamos ter um ano, né, com menos dores nas pernas, com menos desespero? A principal dica é movimento, né, exercício.
Eu acho que a atividade física em si, além de promover a saúde vascular circulatória, previne uma série de outras patologias, né? Doenças coronarianas, aterosclerose, doenças arteriais, tudo. Até ficando um gancho, às vezes, para a próxima participação, a gente mudar um pouco de foco, sair um pouco da varizes e voltar para a parte arterial. Então, você vai falar de aterosclerose, oclusão arterial, e aí depois passar um pouco para as complicações que podem vir a acontecer quanto a isso, das oclusões da aterosclerose. Passar de novo pelo pé diabético, que a gente poderia trazer. Fizemos uma mesa redonda aquela vez. E falar, eu acho um tema muito importante até para prevenção também. Sim. Né, para a gente conversar nas próximas vindas aí. Até porque tudo que a gente quer é você com uma vida tranquila, nós todos com uma vida tranquila, sem desespero para chegar, né, numa situação às vezes tão grave que, como já aconteceu, a gente tratou muito disso no ano que passou. Coisas que não tiveram solução, né, que infelizmente aconteceu de uma forma que a pessoa também não se tocou, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas que a gente possa caminhar esse ano devagar, tranquilo, buscando tratamento e vivendo melhor, né, doutor? Isso mesmo. Esse é o objetivo. Sempre prevenção e promoção da saúde. É o melhor remédio. Doutor Antônio Caluzata, bom dia, bom ano. Bom dia, obrigado, um abraço a todos. Até. Sabe qual a diferença de nossa rádio com as outras? As outras. Então vamos falar sobre a parte arterial, né? E a capital do papel.